Obrigado por continuar na sétima parte. Na parte 6, a gente encontrou um cenário construído a partir dos elementos apresentados na parte 5, tanto no filme do Show do Truman quanto do filme Coração Valente. A janela que contava para a pessoa o que era a realidade, uma realidade construída a partir do tópico sensível dos espectadores, uma realidade estruturada para capturar o sentimento e a percepção dos espectadores, colocando eles ao lado da personagem principal, seja por causa da descrição feita sobre a estudante X, seja por causa da descrição feita sobre os adversários da estudante X. Mas se foi possível que os espectadores, os consumidores dessas informações, enxergassem a estudante X como uma menina correta, boa, de valores, princípios, uma menina simples, esforçada, que era prejudicada por pessoas más, mesmo ela não sendo uma pessoa de princípios, boa, esforçada. Isto significa dizer que a gente poderia alterar o personagem da estudante X para qualquer outra, e essa realidade poderia ser mantida, desde que as informações entregues fossem adaptadas para o público e evidências fossem construídas para essa nova realidade, essa outra realidade artificial. Com a utilização de informações construídas a partir dos tópicos sensíveis dos espectadores, seria possível construir uma personagem, uma realidade em volta desta personagem, na qual este homem seria, por exemplo, um homem simples, a favor das coisas corretas, apoiado pelo povo, que se sacrifica sem receber nada em troca e é impedido, obstruído e injustiçado pelos maus e poderosos mancomunados que querem que ele saia para poderem fazer as coisas erradas. Mesmo o político X não sendo essa pessoa boa e correta. Então, agora, na parte 7, nós vamos construir uma linha do tempo hipotética através da qual essas informações seriam fornecidas e consumidas de forma a construir essa realidade e essa percepção nos espectadores de que o político X é essa personagem. Quando o cenário da estudante X envolve apenas algumas centenas de milhares de reais, o cenário do político X envolve trilhões. Envolve coisas que nem são feitas. Por exemplo, terra, pedras preciosas, minerais, petróleo e a possibilidade de não ter de pagar por mão de obra. Mudanças em leis, em regras, facilitando a obtenção de terras, recursos, riquezas de um território com proporções continentais. Pois bem, imaginemos, assim como na parte 4, que eu trabalho numa empresa de segurança, estratégia e apoio logístico, por exemplo, e que ela não pode interferir em assuntos políticos. Mas eu trabalho em um setor dentro dessa empresa que está auxiliando o político X em questões políticas. Como, por exemplo, no caso da ponte que nós vimos. Mas neste exemplo, nós também auxiliamos o político X na sua eleição. Nós fizemos um estudo, uma análise sobre a população daquele lugar. Identificamos que elas tinham tópicos sensíveis. E a partir desses tópicos, nós construímos informações. Nós forjamos evidências de que os adversários do político X estavam colocando em risco precisamente essas coisas importantes para esses grupos. E o político X, então, fez a sua parte,
foi diante das pessoas e deu testemunho de que aquilo tudo era muito grave e que ele não permitiria. E só precisava do apoio dos eleitores, para que ajudassem ele a impedir aquelas pessoas más, as pessoas um. E assim foi. O setor da nossa empresa forneceu alguns funcionários para auxiliarem o político X no seu trabalho, no seu ofício, já que ele não é muito habilidoso em fazer muita coisa. E para ajudar na eficiência da nossa tarefa, da nossa função, foram selecionadas pessoas que já estão convencidas de que a pessoa um é uma pessoa muito ruim e que está mancomunada com outras pessoas e que já entendem que é necessário forjar coisas para que as pessoas saibam quão má é a pessoa um. Mas é claro que o nosso grupo não é o único grupo empenhado em trabalhar nessas tarefas. Existem uns outros grupos também com o mesmo objetivo. Assim como no caso da estudante X, nós nos ocupamos de construir um cenário bastante específico, com elementos capazes de comunicar esta realidade que nós já comentamos. Político X como um homem simples, a favor das coisas corretas, apoiado pelo povo, que se sacrifica sem receber nada em troca e é impedido, obstruído e injustiçado por um grupo de poderosos mancomunados. Nós identificamos pessoas que consomem as informações dos grupos que nós criamos e que moram ali pela redondeza e criamos um espaço. Então, todos os dias antes do trabalho, o político X vai lá e conversa com essas pessoas, assim como a estudante X. Ali, as pessoas comentam as coisas que elas viram na internet e o político X concorda, diz é isso mesmo. Eles também falam sobre amenidades, sobre piadas e coisas e brincadeiras, um ambiente bastante alegre e jovial. Nesses encontros, esses apoiadores tiram fotos, vídeos, filmam o político X, mostram como ele é uma pessoa rodeada da população, amado pela população, apoiado pelo povo. E essas imagens, então, vão sendo colocadas nos grupos também. O político X, por sua vez, vai lá, confirma aquelas informações, diz: a gente sabe que eles estão contra nós, e assim por diante. Faz questão de mostrar que é uma pessoa boa praça, uma pessoa com senso de humor. Não é essas pessoas assim fechadas. Ele tem o jeitão dele, mas é uma pessoa bacana. O político X vai para o trabalho fazer as coisas importantes de político X. No trabalho, faz os acordos necessários para maximizar os seus proventos. E também ele ajuda o meu setor a ser bem-sucedido economicamente e administrativamente. Nos finais de semana, em casa, o político X é visto com seus filhos, com sua esposa, vai ser retratado como uma pessoa, como qualquer pessoa, apenas um homem sentado no sofá, mexendo no telefone celular. Essas imagens são evidências, são informações de que não é um político como os outros. Ele é apenas um homem simples. E essas imagens servem para induzir a percepção dos consumidores, fazendo eles acreditarem que sabem o que está acontecendo naquele lugar, que na verdade elas não estão acessando. Passeia, faz coisas de pessoas normais, vai numa padaria, come um pastel, toma suco, e as pessoas vão consumindo essas informações, mostrando como ele é uma pessoa normal, como ele é diferente dos políticos. Uma vez por semana, o político X tem um compromisso. Ele grava um vídeo ao vivo
mostrando o que ele fez durante a semana. Quem consome essas informações, do político X mostrando que ele enviou dinheiro para tal cidade, para outro, para tal lugar, que ele está fazendo coisas, não sabe que esses envios são de praxe, são corriqueiros. Todos os políticos sempre fazem e sempre fizeram. Não depende da vontade, são obrigatórios. Mas mais do que ver e ser verdade, ou seja o que for, o que conta mesmo é o comprometimento. É o esforço do político X para mostrar que ele realmente deve fidelidade ao povo. Quando o político X está fazendo as suas lives, a gente analisa quais postagens, afirmações e ideias estão sendo mais consumidas, estão tendo mais compartilhamento. Isso nos mostra que as pessoas estão acreditando mais nelas. Então, a gente fornece para o político X para ele poder falar elas, reproduzir elas na frente das pessoas. Com nossos amigos e aliados em diferentes lugares e setores, a gente consegue ter informação sobre coisas que vão acontecer, que vão sair. E os jornalistas, quando estão trabalhando em uma matéria, entram em contato com a gente para escutar a nossa versão. Dessa forma, a gente consegue saber coisas que vão acontecer e a gente consegue se antecipar. É possível reforçar a imagem na percepção dos consumidores dessa informação de que o político X é uma pessoa que não é gananciosa, uma pessoa simples. É possível mostrar a ele, reforçar a imagem de uma pessoa que não tem nenhum tipo de interesse. Então, quando surge a matéria, quando um processo avança, quando algo acontece, as pessoas estão com essa imagem viva na sua percepção. Quando figuras se destacam no campo adversário, elas são descredibilizadas. É possível forjar uma postagem dizendo que essa pessoa afirmou que vai atirar fogo na gente só porque a gente gosta do político X. É possível forjar diálogos destas pessoas, por exemplo, jornalistas, reforçando aos consumidores a ideia de que eles têm um lado e que estão contra nós. É possível forjar postagens, matérias. Por exemplo, uma senhorinha foi agredida porque disse que era apoiadora do político X. Uma aluna foi expulsa da sala de aula porque disse que era a favor do político X. Apresentar um suposto projeto da pessoa 1 que vai legalizar atividades de adultos com crianças. Se, por exemplo, alguém que é influencer, faz vídeos, é jovem e é apreciado também pelas pessoas jovens e pode influenciar as pessoas contra o político X, pessoas podem acabar encontrando alguma evidência, algum tweet ou uma suposta imagem de celular atribuída ao influencer que diz que é favorável a atividades de adultos com crianças. Como tu deve imaginar, as pessoas que não têm a habilidade necessária para reconhecer que aquilo é falso podem ficar mais pro lado do não sei, acho que é verdade, ou podem ter uma reação emocional. Meu Deus! E não sabendo se é verdade ou não, por via das dúvidas, é melhor se afastar dessa pessoa. Jornalista tramando contra o político X. Nós identificamos três perfis na população: das pessoas que são religiosas, das pessoas que se preocupam com a região, com o território, e das pessoas que têm família. Afinal de contas, quase todo mundo tem família ou filhos. E essas pessoas encontram então o político X falando aquela coisa que é agradável a elas. Mas tem uma característica que é bastante interessante do nosso funcionamento. É que uma pessoa pode falar coisas que a gente não acha muito legais, mas se essa pessoa disser alguma coisa que a gente considera interessante ou importante, a gente vai desconsiderar as coisas que não são tão legais.
existem outras informações, outras características nos perfis da população que nós identificamos também e para as quais a gente produz informações. A gente percebeu, na parte 1, que a gente pode cometer erros de raciocínio. Então, nós podemos ter alguns erros que nós adquirimos pelo pensamento, pelo raciocínio. Mas existem erros que a gente pode adquirir com o passar do tempo, ao ser exposto a esses equívocos, a esses erros também de raciocínios. E nós podemos nos habituar a eles, porque eles podem fazer parte da nossa rotina, da nossa experiência. Por exemplo, pessoas podem acabar introjetando a ideia de que um grupo de seres humanos não deve ter a sua dignidade reconhecida, que um grupo de pessoas vai ser menos importante, ter menos valor do que outros. E esse grupo pode ser variado, pode ser um, dois, três, quatro, podem ser vários grupos. Mesmo que a pessoa não se dê conta, ela pode ter com ela adquirido durante o seu processo de desenvolvimento, o seu processo histórico de experiência de vida, a impressão, a percepção de que um grupo não tem tanta importância ou tanto valor quanto os demais. Pessoas podem simplesmente introjetar coisas que são erros, mesmo que não percebam. Por exemplo, imagine que eu fui criado pelo meu avô e ele era um homem muito severo e às vezes até agressivo. Toda vez que ele me olhava, eu já ficava com medo, porque eu sabia que ele podia me repreender fisicamente. O que eu não sabia, porque eu era muito pequeno para entender, é que o meu avô tinha uma vida bastante difícil. Ele estava sempre sendo ameaçado de demissão e ficava muito preocupado, nervoso, por não saber lidar muito bem com uma criança e também com a preocupação de perder o trabalho e não ter como me sustentar. Mas sem saber disso, eu simplesmente guardei a experiência que eu tinha desse meu avô. A experiência de que uma pessoa, um homem, tem que ser uma pessoa firme, tem que ser uma pessoa que impõe a sua presença, se necessário, até de forma agressiva. E, então, quando eu tenho os meus filhos, eu espero que eles tenham esse mesmo tipo de experiência de mim. Eu espero ser essa figura com autoridade. Não porque eu raciocinei e pensei sobre isso, mas simplesmente porque essa é a forma como eu conheço o mundo. O raciocínio que eu tenho é que uma figura masculina, por exemplo, dentro de casa, deve ser uma figura que obriga, que impõe a sua vontade e a sua forma de enxergar o mundo. E assim, quando os meus filhos forem crescidos, eles farão o mesmo. Será a responsabilidade deles, será o papel deles. Mas o que eu não percebo é que existiam condições que faziam com que o meu avô fosse dessa forma. Quando eu cresço e me torno um pai, mesmo que eu não esteja exposto a essas mesmas condições, por exemplo, eu não estou ameaçado de perder o emprego e eu sei como cuidar das crianças, por exemplo, eu posso ter lido algum livro sobre esse processo. Mesmo assim, eu vou desempenhar essa função porque eu acredito que é assim que deve ser. Então, sem perceber, eu tenho alguns erros de raciocínio que eu guardo comigo. Essa ideia de que a paternidade é desenvolvida a partir de uma autoridade autoritária. Então, se um vizinho ou uma amiga me enxergasse falando com os meus filhos de uma forma ríspida, essa pessoa acharia estranho e poderia me repreender. Imagine que essa pessoa me veja ameaçando, dizendo: Olha, que tu vai tomar umas bordoadas aí, de uma forma enfática, agressiva. E essa pessoa diria: Você não pode fazer isso. Perceba que este erro que eu guardo comigo, a ideia de que para ser um pai eu preciso ser violento, agressivo, impor a minha vontade, foi constituído comigo, em mim, na minha própria imagem de mundo, na minha imagem de realidade. Ela faz parte desse cenário. Então, quando alguém me pede que eu me desfaça disso, eu posso acabar interpretando este ato de me desfazer deste elemento como se fosse me desfazer de mim mesmo, da minha própria identidade. Pessoas podem tomar erros que guardam consigo como se fossem elementos da sua própria essência, da sua identidade, do que elas são. Porque elas podem não ter habilidade para reconhecer que elas existem para além desses erros.
E talvez, sem a habilidade ou a disposição no momento para se desfazer destes erros, as pessoas se segurem, se agarrem neles, se agarrando àquilo que elas entendem ser a si mesmas. Mas agora, imagine que existem erros que não são apenas em relação a si mesmos e ao seu próprio passado, à sua própria identidade, mas existem erros desta natureza, ou seja, que foram apreendidos durante o seu processo de produção de imagem de realidade, que são em relação aos outros. É possível, então, que no processo de produção de imagem ao longo do seu desenvolvimento, alguém assimile, perceba um grupo de pessoas como sendo dotado de menos valor do que os outros, de pouco valor. Quando se encontra na idade adulta, a pessoa pode acabar expressando esse elemento que ela já assimilou. Essa ideia, que não é uma ideia sobre si, mas mesmo sendo sobre os outros, ainda assim, essa ideia faz parte da imagem de realidade. E sendo assim, a pessoa pode tomar essa imagem de mundo como sendo uma expressão da sua própria identidade, de si mesma. Quando a pessoa é repreendida ou solicitada a se desfazer ou corrigir este erro, a pessoa pode se retrair e desejar manter esse erro, como sendo uma parte de si, como não sendo um erro, como sendo apenas o seu jeito de ser. Pessoas podem não ter as habilidades necessárias para se desfazer desses erros ou não ter a disposição para se desfazer. A pessoa pode imaginar que se ela se desfizer deste erro, deste elemento, ela vai estar se desfazendo de uma parte de si. Ela vai estar perdendo algo, algo seu. E é pensando nisso que os meus associados e eu vamos produzindo algumas postagens e informações que reforçam esses erros, que vão mantendo ativos, vivos esses erros. Num período em que as pessoas estão cada vez mais preocupadas e conscientes de que nós podemos cometer erros e adquirir erros durante a vida, que são prejudiciais aos outros e às suas existências, as pessoas que têm esses erros em si vão ter eles nutridos, alimentados e enfatizados. Esses erros vão ser mantidos ativos nas pessoas, de forma que seja difícil ela se desfazer. O político X vai, esporadicamente, acidentalmente, cometer alguns desses erros em público. E as pessoas vão, então, criticar ele por isso. Os jornalistas ou as pessoas, de forma geral, vão dizer: político X, o senhor não pode, não deve falar esse negócio, isso é ofensivo com as pessoas. E o político X vai dizer: mas eu acho isso mesmo. Tanto o político X expressando esse erro, quanto a repreensão e a resposta do político X à repreensão, serão entregues a estes grupos que estão tendo estes erros nutridos em si, fazendo com que as pessoas produzam mais uma identificação com o político X. E é aqui que entra aquele elemento que nós falamos sobre desconsiderar algumas coisas se nós temos outras que consideramos importantes para nós. Dentro desses grupos de pessoas que estão sendo desvalorizados na sua dignidade, existem pessoas que também desvalorizam outras pessoas na sua dignidade. Quando o político X faz um comentário não muito elogioso àquele grupo ao qual ela pertence, ela pode não gostar. Mas quando ela encontra o político X fazendo um comentário nada elogioso a um grupo que ela também não gosta, ela se identifica e desconsidera o que o político X falou sobre o seu grupo, o grupo ao qual pertence. Com isso, o político X vai ter o apoio não apenas de pessoas que estão dentro daqueles três grandes grupos, mas também de pessoas que fazem parte de grupos que não são tão favorecidos, privilegiados no mundo. Grupos que têm a sua dignidade afrontada. E é claro que quando o político X recebe muitas reprimendas em relação aos seus posicionamentos, ele traz pessoas desses grupos para mostrar que ele é apoiado por pessoas desses grupos também. A pessoa de um grupo que tem uma visão pouco elogiosa de um outro faz parte de um grupo que não é muito bem respeitado pelo político X. E essa pessoa que vai desconsiderar o comentário sobre si pode aparecer ao lado do político X, dizendo:
Tá vendo como ele não tem problema com pessoas como eu? O político X não tem problema com nenhum grupo de pessoas, contanto que esses grupos se submetam, reconheçam o seu lugar como um lugar subalterno. E para aqueles que são mais estruturados e organizados no seu desprezo a certos grupos, o político X faz certos gestos bastante sutis. Mas junto a essa realidade construída, nós temos um segundo projeto que acontece em conjunto. Nós não temos apenas uma pessoa 1. Nós temos uma pessoa 1, uma pessoa 2 e uma pessoa 3. Nós temos, na verdade, um grupo da pessoa 1, um grupo de pessoas 2, um grupo de pessoas 3. Grupos que nós vamos representando de forma não muito bonita, não muito correta, e que com o passar do tempo nós vamos associando todos eles como se fizessem parte de um mesmo e grande grupo. Um desses grupos são autoridades que podem dizer que nós estamos mentindo, que podem coibir ações nossas. Ou seja, são autoridades que, se a população enxergar agindo contra a gente, nós seremos mal vistos. Mas, se nós conseguirmos descredibilizar essas fontes, essas autoridades, produzir dúvida em relação a elas, então, quando elas se colocarem contra nós, tudo vai fazer sentido dentro dessa realidade. Por meio destes elementos, são fornecidas informações, evidências forjadas dessa realidade para os consumidores. E esses consumidores serão amigos e familiares de outras pessoas. E esses consumidores serão o vetor de propagação destas informações, destas evidências forjadas, dessas postagens, desses conteúdos, que fazem sempre duas coisas, pelo menos. Uma, blindar o político X contra algum acontecimento, contra uma informação negativa, e também dar prova desta realidade. Como, por exemplo, no caso da ponte, lembra? Não apenas blindava o político X contra o fato de que ele não era uma pessoa responsável ou preocupada e não tinha separado verbas suficientes, mas também construía e fornecia a percepção, o sentimento e a convicção de que ele estava sendo prejudicado de propósito por pessoas importantes, pessoas com poder. E como as pessoas têm dificuldade de dizer para os seus amigos e seus familiares: não me manda essas coisas horríveis, essas porcarias aqui, elas preferem deixar de lado e esquecer, elas vão sendo expostas às informações por meio dos consumidores dessas redes, que, do seu ponto de vista, acreditam que estão ajudando essas pessoas, fornecendo uma informação sobre a verdade que é escondida delas. Os consumidores desses grupos vão colocando em outros grupos e não apenas em conversas, em grupos com muita gente. E quando as pessoas estão descendo lá no seu grupo de aplicativo de conversas, as pessoas esbarram nessas informações, se deparam com elas e decidem, segundo o seu próprio critério e sua própria habilidade, se aquilo é verdade ou não. Diante deles, eles têm a ideia de que as coisas boas que o político X está fazendo não estão sendo noticiadas. E nem as coisas absurdas e horríveis dos adversários do político X. E os jornalistas estão sempre apontando uma fala equivocada ou uma coisa ali que o político X diz só para criticar ele. Então, o cenário que quem consome essas redes tem é o de que o político X faz coisas boas
Os adversários fazem coisas horríveis, as coisas boas do político X não são mostradas, as coisas horríveis dos adversários não são mostradas, e eles só mostram as coisas pequenininhas, sem valor, que o político X fala e faz. Esse grupo vai ser mais um grupo dentro daquele grande grupo dos maus e poderosos. O outro grupo que precisa ser descredibilizado enquanto autoridade é precisamente o dos jornalistas. Porque são eles que podem acabar descobrindo coisas quando fizerem matérias investigativas. E podem contar para a população algumas coisas sobre o político X que podem não ser muito bem vistas. Então, nós também vamos forjar evidências de como os jornalistas são maus, estão perseguindo o político X. Para minar a credibilidade dos juízes daquele tribunal, a gente pega umas fotos deles e coloca assim como se fossem umas aspas deles falando coisas como: a corrupção não é um mal assim tão grande, não tem tanto problema. E aí, a gente bota num grupo por uma conta falsa. Depois, numa outra postagem, num outro dia, a gente coloca uma postagem dizendo: eles ganham 90 mil cada um só de auxílio alimentação. Ah, por isso que esse mundo não vai para frente. Quem consome essas informações, consome elas como se fossem informações avulsas, isoladas, desconexas, como se estivessem vindo de fontes diferentes, por pessoas diferentes. E é claro que muitas vezes quem entrega essas postagens para as pessoas são, por exemplo, um familiar ou um amigo que está dentro do nosso grupo. E elas se sentem mal de dizer: ah, não fica me mandando esse negócio aqui. E elas consomem, são afetadas, são expostas e seguem sua vida. Quem consome as informações desses grupos, das nossas redes, tem sempre um conjunto de informações diante de si. Tem sempre uma percepção. O político X é uma pessoa que faz coisas muito boas, está agindo bem, é correto. Os adversários são pessoas muito ruins e nefastas, fazendo coisas que são muito erradas. E quando o político X faz alguma coisa que não é muito correta, essas coisas vão ser sempre pensadas e analisadas em comparação. Primeiro, com a quantidade enorme de coisas boas que ele está fazendo. E segundo, em comparação com essas grandes coisas horríveis que os adversários estão fazendo. Qualquer fala que o político X possa ter, que possa parecer ofensiva, que é só o jeito dele, vai parecer pequena diante da gravidade de toda a corrupção dos adversários do político X, de todas as maldades, de todo o perigo que eles colocam para a religiosidade das pessoas, para o território das pessoas, para a família das pessoas. Quando o político X é ríspido e grosseiro com os jornalistas, ele é apenas uma pessoa correta que não está suportando ser tão destratado, ser tão injustiçado. Ele simplesmente não aguentou naquela hora. Ele teve os seus motivos. Essas informações vão sendo consumidas não apenas pelas pessoas que estão dentro desses grupos, mas são entregues pelas pessoas que fazem parte desses grupos, pelas pessoas que acreditam nessa realidade, que consomem essa realidade, pelas pessoas que acreditam ou que não sabem, mas acham que é verdade. Nós, então, tiramos o espaço dos jornalistas dentro do prédio. Nós colocamos eles ao lado dos apoiadores do político X, ao lado das pessoas que consomem informações que dizem que eles estão prejudicando o político X. Naturalmente, eles não têm muito apreço pelos jornalistas. Mas ao fazer isso, a gente consegue pelo menos 3 coisas. Uma, deixar o político X nunca sozinho, em menor número, diante dos jornalistas. Ter um grupo de pessoas para sempre aparecer ao lado do político X, como se ele estivesse
cheio de apoiadores o tempo todo nas imagens em que ele aparece. As imagens dos jornalistas vão sempre aparecer, então, com o político X, com o povo junto. A segunda coisa é que os jornalistas vão acabar se sentindo um pouco desconfortáveis ao lado dessas pessoas bastante enfáticas que consomem essas informações. E podem ser que se sintam um pouco receosos de fazer certas perguntas. E o terceiro ponto é que não apenas as imagens, mas os áudios também serão influenciados pelo ambiente. Quando os repórteres fizerem perguntas que não são muito boas para o político X, aparecerão vaias, gritos, reclamações. E quando o político X for ríspido com os jornalistas por essas perguntas que não são boas para ele receberá aplausos, elogios e produzirão imagens nas quais o político X está sendo apoiado por agir dessa forma, apoiado pelo povo. Os veículos oficiais produzirão imagens e sons que confirmam a realidade. Nós podemos identificar 3 grupos de apoiadores do político X. O primeiro é composto por aqueles que estão consumindo as informações dessa realidade, que estão expostos a essas informações e que estão encontrando elas sendo entregues por fontes diferentes, em lugares diferentes, em formatos diferentes. As pessoas que estão sendo bombardeadas por essas informações e que estão chegando a essa conclusão desta realidade enquanto acreditam estar pensando por si mesmos. Mas os apoiadores do político X também são compostos por pessoas que se beneficiam das consequências desta implementação de realidade. E eu não me refiro apenas às pessoas dentro daqueles 3 campos que podem dar testemunho. Por exemplo, um líder religioso que vai lá e diz: é tudo verdade, eles estão realmente tentando fazer isso tudo e o político X está salvando. E nem me refiro às pessoas que dão testemunho de que a pessoa 1 está mancomunada com os criminosos. Eu me refiro às pessoas que obtêm poder, autoridade e dinheiro com as políticas do político X. As pessoas que conseguem vastas extensões de terra, que conseguem poder e domínio sobre territórios inteiros e podem se apropriar das riquezas. E também pessoas que têm empresas que podem se apropriar de todo um setor que, no momento, é atendido pelo campo público. Os amigos do político X recebem informações importantes, privilegiadas, pessoas que se beneficiam da desestruturação das leis, das regras, como ele prometeu durante a campanha que faria. E existe uma terceira porção de apoiadores do político X, aqueles que têm uma mentalidade bastante particular, a de que a dignidade deveria ser reconhecida e implementada apenas para alguns poucos, segundo alguns critérios bem seletivos, e todos os demais deveriam ser subjugados, subalternos, deveriam ter um local específico para eles, condizente com a sua falta de dignidade que seria inerente. Existem pessoas que estão apenas em um destes grupos, existem pessoas que estão em 2, e existem aquelas que estão nos 3. O funcionamento dessa operação é bastante simples. Os elementos são o político X, os outros políticos em outras regiões menores que foram também escolhidos por pessoas que consomem essa realidade, pessoas eleitas para poder denunciar essa gravidade e impedir essas coisas horríveis contra os tópicos sensíveis das pessoas. As pessoas que nós identificamos como sendo as mais assíduas, aquelas que estão compartilhando mais, gostando mais, a gente analisa quais as postagens as pessoas dos grupos estão compartilhando mais, o que significa que elas acreditam mais naquelas. E as pessoas que acreditam mais naquelas que são mais graves recebem uma mensagem solicitando uma ajuda contra essas pessoas horríveis que
estão nos prejudicando. Contas que são robôs, fabricadas também, para se comportar de forma automática e simplesmente reproduzir certos conteúdos. Sabe, para criar o ambiente de que tem uma coisa acontecendo. A pessoa saiu do ambiente e não tem mais nenhum tipo de irregularidade ou problema. Não tem mais corrupção. A gente constrói postagens, evidências de como as coisas estão boas e melhorando agora que o político X está ali. Nós pegamos a imagem de uma região, de uma estrada com barro em algum lugar e uma outra imagem de um outro lugar qualquer. E a gente coloca assim: muitos anos de pessoa 1, 3 meses de político X. E aí na legenda eu vou lá e escrevo a diferença que faz a pessoa que não rouba e faz de verdade. E os apoiadores do político X vão entregando essas informações, compartilhando nos grupos. Vão expor outras pessoas que não consomem as informações desses grupos às informações que são entregues ali. A nossa organização está se comunicando diretamente com os consumidores, mas mais especificamente com aquelas pessoas que consomem e acreditam que é real, que é verdade. Eles são a base desse funcionamento. São eles que vão entregar as informações que nós precisamos. Eles serão o vetor de propagação de informações. Quem é que vai dizer para um irmão, para um pai, para um avô, parar de ficar mandando mensagens? As pessoas preferem desconsiderar. Incapazes de cessar o fluxo de informações, elas vão continuar sendo expostas. E é precisamente esse grupo de pessoas que acredita convictamente com quem o político X vai estar conversando diante de todos, com quem o político X vai estar dialogando. A pessoa com quem o político X vai criar um vínculo de cumplicidade. Essas são as pessoas que, quando o político X fala, elas sabem do que ele está falando. Nós produzimos as informações em relação às pessoas desse tribunal, por exemplo. E identificamos pessoas que moram ali pela região, que fazem parte dos nossos grupos, e organizamos uma manifestação. E essas pessoas carregam cartazes dizendo: pelo fim do tribunal. O político X aparece diante dessas pessoas e diz: é isso mesmo, nós não queremos ceder nada, nós queremos fazer o que é certo. O político X, mais uma vez, está diante de um daqueles cenários, diante do qual o que ele fala tem uma certa ambiguidade proposital. Para alguém que não está consumindo essas informações de forma cotidiana, contínua, ele está apenas fazendo algum comentário meio vago sobre nada ou qualquer coisa.
Mas para as pessoas que estão ali e que estão consumindo essas redes e essas informações, o político X está dizendo que ele está junto com eles, que ele está vendo o que está acontecendo e que algo precisa ser feito, não pode continuar do jeito que está. Os jornalistas noticiam que o político X participou de uma manifestação pela derrubada do tribunal. Então, quando os jornalistas vão perguntar para o político X sobre essa participação dele nessa manifestação, ele diz: mas qual que é o problema? Não posso participar de manifestações? Eles então dizem: não, mas não é questão de participar de manifestação, é que aquelas pessoas estavam carregando cartazes e estavam solicitando coisas que são graves. O político X então diz: não, mas as pessoas podem, é a opinião delas, elas têm o direito de carregar o cartaz que elas quiserem, eu não tenho nada a ver com isso, tem que deixar as pessoas fazerem o que elas quiserem. A pessoa tem que ter a liberdade de dizer o que quiser. Nós analisamos o cenário. Se a repercussão for muito negativa em relação à manifestação, o político X vai no outro dia e diz: não, 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 nós aqui somos pessoas corretas, somos pessoas direitas, nós temos que manter todos os tribunais abertos, não importa o que eles façam, tudo tem que estar certinho. Mas perceba que em nenhum momento o político X vai desdizer essa realidade para conseguir voto de pessoas que têm bastante dinheiro e podem não ter ações muito corretas. O político X, durante a campanha, disse: não, esse negócio aí de ficar multando as pessoas por causa de desmatamento, de não sei o quê, vocês fiquem bem tranquilos, que se vocês conseguirem votos para mim, quando eu chegar lá, eu vou acabar com esse negócio de fiscalização. Vocês, na verdade, são as vítimas. Então é mais do que natural que quando o político X chega no poder, as pessoas que praticam essas atividades passam a se sentir muito livres para continuar com suas atividades. O desmatamento, por exemplo, começa a subir vertiginosamente. E os jornalistas, que representam a sociedade e vão lá questionar o político X, perguntam: você não está fazendo nada em relação ao desmatamento das nossas florestas? Essa falta de cuidado não combina com a imagem do político X, que é uma pessoa a favor das coisas corretas, simplesmente não combina. A primeira coisa que a gente diz é que não é verdade, não tem desmatamento, estão mentindo, estão exagerando. A gente coloca nos grupos. E a gente percebe que tem gente que está acreditando que tem, na verdade. Essa afirmação de não tem não é suficiente. Então, nos grupos, a gente produz algumas informações, algumas postagens. Nelas, a gente pega imagens de pessoas e de grupos vinculados à pessoa. Pega uma foto de caminhão com madeira e forja uma manchete, como se fosse de um jornal de verdade, dizendo que a polícia pegou esses grupos com madeira. Ah, eu sabia, olha aí quem poderia ser. A gente manda para os associados e eles compartilham lá nos grupos. E as pessoas começam a compartilhar, consomem a informação de que quem está desmatando é, na verdade, o grupo contrário ao político X. Um mês depois, esses grupos de pessoas que invadem terras públicas e botam fogo começam a incendiar várias regiões. Eu pego um vídeo de uma brigada de incêndio. Sabe o que é uma brigada de incêndio? Uma das coisas que eles fazem é o seguinte: quando tem um grande incêndio em uma direção, eles se adiantam e, para impedir que o fogo consuma tudo, eles fazem uma pequena barreira de contenção. Eles queimam como se fosse um muro para que quando o fogo chegar até ali, ele não tenha mais madeira para poder queimar e seguir queimando o resto do espaço. Mas esse é um tipo de coisa que pouca gente sabe. A gente pega um vídeo da brigada de incêndio de noite, colocando fogo naquela região para se adiantar e impedir que o incêndio se alastre, e a gente bota uma postagem e diz: olha quem está colocando fogo para prejudicar o político X, que absurdo! A gente então coloca essa informação nos grupos e ela é compartilhada e consumida não apenas só por quem está dentro desses grupos, mas também pelos amigos, pelos familiares, pelos amigos de quem está dentro desses grupos, os conhecidos. Compartilhem, pessoal, compartilhem a verdade que eles não vão mostrar, eles querem só prejudicar o político X. Naquele espaço que o político X normalmente reserva para os seus apoiadores, tem também um espaço
para os jornalistas. E eles vão lá e questionam o político X. E ele diz: olha, eu não sei muito bem o que está aí acontecendo, mas eu acho que podem ser os meus adversários que estão desmatando. Aparece, então, uma notícia de um vazamento de óleo em uma praia. E já está faz um tempo. E o político X não tomou providências. Mais uma vez, não fica muito bem. Eu pego uma foto de um navio em que tinha algum tipo de vazamento, em qualquer lugar que eu encontre, e boto assim: "Ah, pessoal, parece que esse navio é daquele país que não gosta do político X. Daquele país adversário, sabe? Eles passaram e colocaram ali, passaram a vazar o óleo de propósito." Faço a postagem e compartilho. As pessoas que consomem esses grupos, e também seus amigos e familiares, vão sendo expostos a um conjunto de informações. Informações de como o político X está fazendo as coisas e está sendo prejudicado, como estão mentindo sobre o político X, como ele está sendo injustiçado, como os grupos de pessoa 1, de pessoa 2, de pessoa 3 são maus e ruins e se beneficiam quando o político X vai mal. Dentro deste contexto, o político X faz uma pergunta retórica, uma insinuação. Vocês já perceberam que eles me atacam? Vocês perceberam que eles estão sempre contra mim? Mas não é contra mim que eles estão, não. É por causa das coisas que eu defendo, as coisas corretas. É por causa do meu jeito de ser. É por eu ser direito. Ao dizer isso, ele está insinuando que eles não estão contra o político X, mas estão contra o político X porque ele é um representante dessas pessoas. E, portanto, eles não estão atrás do político X. Eles estão contra eles, contra o que eles são, contra a sua identidade. Alguém da equipe vai lá, pega uma foto, um vídeo de um leão sendo atacado por um grupo de hienas, covardes. E em cima dessas hienas, a gente vai colocando todas as pessoas. Pessoa 1, pessoa 2, pessoa 3, pessoa 4, todos os grupos. E em cima do leão, ferido, atacado covardemente, nós colocamos ali político X e seus apoiadores. Coloco numa conta falsa essa postagem e a conta do político X, ou melhor, o político X, compartilha com seus apoiadores. Repare que todas as informações, todas essas postagens com evidências forjadas de que os membros do tribunal são imorais, são pessoas horríveis, são injustas, recebem um monte de dinheiro enquanto a população não tem nada. As evidências de que as pessoas vinculadas à pessoa 1 são degeneradas também, são horríveis, são más, são cruéis. Todas essas informações, todas essas evidências compõem essa realidade e conduzem a essa realidade. Essas informações, essas evidências, são entregues, fornecidas e consumidas em lugares diferentes, em momentos diferentes e em formatos diferentes. A cada vez que as pessoas criticam o político X, parece injusto, porque afinal de contas, ele está fazendo coisas muito boas. E ele só falou uma coisa ali, outra lá, mas elas são muito pequenas em comparação com todas as coisas boas que ele está fazendo e todas essas coisas más que os adversários, que a pessoa 1 faz e que não são noticiadas. Nos grupos, as contas falsas e as contas de pessoas verdadeiras também vão escrevendo assim: ah, vocês perceberam como eles ficam falando um monte de coisa do político X, mas eles não mostram as coisas que são boas. Eles só querem falar das coisas de propósito, as coisas ruins. Então, o que a nossa equipe faz é ir em postagens, vagar pela internet e colocar comentários em postagens que não são muito favoráveis ao político X e dizer assim: ah, mas da pessoa vocês não falam nada, né? Parece que eles querem prejudicar o político X mesmo.
E aí uma outra pessoa vai lá e escreve assim: eles querem prejudicar, tá na cara que eles querem. Não tem dúvida, é óbvio. É só o que eles querem. Quando a pessoa que consome essas informações ou tiver sido exposta a elas, encontrar essa postagem que é negativa ao político X e encontrar um comentário ali embaixo, ela vai dizer: ah, é verdade, eles não falam. Quando essas pessoas encontrarem uma checagem, uma verificação de uma informação, por exemplo, sobre um membro do tribunal, essa informação não vai desdizer a realidade inteira. Quando essa pessoa encontrar a checagem de que não é verdade que o grupo vinculado à pessoa 1 queimou a caminhonete de um padre ou de uma freira, também não vai ser suficiente para retirar a pessoa dessa realidade. Todas essas postagens, essas evidências funcionam como trampolins. Apenas jogam a pessoa, expõem a pessoa a um elemento dessa realidade forjada. E nenhuma checagem é capaz de checar a realidade inteira, é capaz de dissuadir, de convencer do contrário dessa realidade. Esse, então, é o cenário no qual vai se desenvolvendo essa realidade forjada. Informações que vão fornecer a ideia de que o político X é um homem simples, sabe? Ele falando coisas meio rasteiras, ele se vestindo de chinelo, comendo numa lanchonete, pastel e assim por diante. Como ele é um homem a favor das coisas corretas, quando o político X diz certas coisas sobre uns grupos de pessoas, ele está apenas expressando aquele jeito de ser dele. Quando o político X faz comentários e piadinhas com certos grupos de pessoas, ele está sendo do jeito dele, um jeito mais antigo de ser, das pessoas como elas eram antigamente, como elas aprenderam as coisas. E o político X vai dizer: mas esse é o meu jeito, é a minha opinião. Eu acho que esse é o jeito certo. As pessoas vão então consumindo informações de que o político X é uma pessoa a favor das coisas corretas, mas também do jeito dele. Vão consumindo informações de que o político X é uma pessoa apoiada pelo povo, tanto com as imagens dele ao lado dos seus apoiadores, quanto as imagens produzidas pelos apoiadores ali no meio, quanto também as postagens de denúncia das coisas erradas que estão fazendo com o político X, que a população está apoiando o político X, está defendendo ele. As ações e decisões de um político, por exemplo, ainda que dentro das suas atribuições, das coisas que podem ser feitas, precisam respeitar princípios. Por exemplo, não é possível pegar um amigo seu e colocar em algum posto importante. Mas a gente fala com um político X para colocar um amigo dele em um cargo que vai ter acesso a muitas investigações. E isso pode nos ajudar. Os adversários constatam a gravidade e entram no tribunal pedindo que seja impedido. O tribunal, sendo obrigado a se manifestar e constatando a clara inconstitucionalidade, ou seja, ferindo o princípio da impessoalidade, determina que não pode e que tem que ser desfeito. Desfaz, então nós pegamos e noticiamos isso, dizendo: está se intrometendo nos assuntos do político X. Vocês não podem fazer isso, não querem deixar ele trabalhar. Estão tirando todas as atribuições do político X. Ele está sendo impedido de trabalhar. Num dia, surge uma matéria de que o político X não separou verba para realizar obras. Então, surge uma postagem de um apoiador contando que o político X, na verdade, tem as obras, mas que as pessoas não mostram, né? Eles escondem. Os apoiadores têm uma experiência de que o político X é um homem muito correto, a favor das coisas corretas, que realiza as coisas, faz, luta contra o que é errado, tenta impedir os maus de fazerem as coisas erradas, tenta fazer com que aqueles que agem mal tenham de fazer certo, enquanto escondem as coisas boas que ele faz, e tentam produzir uma imagem negativa do político X, pegando só as pequenices. Só uma palavra colocada errada, um jeito que ele disse uma coisa. Quando o político X é ríspido com um jornalista, ele não é um político sendo agressivo com a imprensa. Ele é apenas uma pessoa que está, sabe, não aguenta mais ser tão destratado e maltratado assim, sacrificar tanto e ser tratado desse jeito.
Ele não aguenta mais. É muito para uma pessoa sozinha. O político X é uma pessoa simples, que não gosta de luxos, de dinheiro, dessas coisas, faz o seu trabalho e suporta calado todas as maldades. Ele se sacrifica, sem receber nada em troca. Nada além do carinho dos seus apoiadores, que percebem que ele é uma pessoa correta e de princípios, de valores, de verdade, que protege as coisas que são mais importantes para o seu povo, enquanto é injustiçado, impedido por um grupo de poderosos mancomunados, corruptos, que querem que ele saia, porque são contra as pessoas corretas. Sendo assim, seria possível ao político X preservar, manter toda essa estrutura durante todo o período, todo o seu mandato. Mas eis que surge um imprevisto enorme, um acontecimento de saúde global. O mundo inteiro está preocupado. E a gente não sabe o que vai ter que fazer. Imagine um cenário hipotético no qual alguma coisa acontecesse que colocasse o mundo inteiro em atenção. E sem saber como as coisas vão se desenvolver, nós precisamos ter cuidado. E para evitar que esse acontecimento de saúde global se espalhe, a nossa lei, a nossa Constituição, imagine assim, determina que as pessoas devam ser protegidas contra o perigo, contra o risco. E, portanto, vão precisar se proteger. Para que as pessoas não se juntem e corram risco de passar umas para as outras se estiverem com essa condição, as pessoas vão ter que ficar isoladas. Mas tem um problema. Mas se as pessoas tiverem de ficar isoladas, a gente não vai conseguir produzir as imagens, as evidências que a gente necessita para produzir essa realidade e preservar essa realidade. O político X ainda vai ter de dar entrevistas e satisfações à imprensa, aos jornalistas, mas não vai poder fazer comícios, eventos, fazer viagens, aparecer cercado pelo povo. E não apenas isso. Se as pessoas pararem, os indicadores econômicos não serão bons. E ao final do governo do político X, os resultados serão negativos. E como que a gente vai conseguir dar andamento ao nosso projeto? Não será possível. As duas únicas maneiras possíveis de superar esse acontecimento, a partir de uma imunização, de uma técnica produzida pelos seres humanos, de forma que os seres humanos coloquem nos seus corpos uma pequena quantidade, incapaz de fazer mal para elas, estimulando o organismo a produzir os anticorpos, diminuindo infinitamente a capacidade de propagação e o risco ao ser contaminado. E a outra maneira é as pessoas se expondo. Mas é claro, com a taxa de letalidade aplicada à população, o número de causalidades chega a 1,5 milhão. Mas, por outro lado, para o político X, não é possível esperar o tempo necessário para produzir o imunizante. Pode levar todo o período do seu mandato. E também, essa operação, esse funcionamento, não pode acontecer com o político X agindo em harmonia com os demais membros, com pessoas do grupo 1, do grupo 2, do grupo 3, do grupo 4. Essa operação não funciona se o político X agir em harmonia, em acordo com o grupo 1, 2, 3, 4, agindo em um mesmo propósito. Isto simplesmente não combina com o político X. Este homem que veio para resolver os problemas, para confrontar, para desestruturar por dentro o que está errado. Ele preocupado, o que a gente vai fazer? Nós combinamos então com o político X. Não se preocupe. Assim como no filme do Truman, os elementos de fora da realidade passavam a desempenhar um papel dentro dela, da mesma forma, esse acontecimento de saúde global será trazido para dentro desta realidade. Essa realidade, na qual o político X é um homem simples, a favor das coisas corretas, apoiado pelo povo,
se sacrifica sem receber nada em troca e é impedido, obstruído e injustiçado por um grupo de poderosos, corruptos, que querem que ele saia. Assim como essa operação consiste no fato de forjar informações a partir de um perfil das pessoas para que elas se aproximem neste acontecimento de saúde global, para poder fazer com que as pessoas adotem a segunda opção, será necessário produzir alguns posicionamentos distintos para que as pessoas possam voluntariamente escolher e se sintam convencidas e compelidas de que a melhor saída é realmente fazer aquilo que é melhor para o político, fazer aquilo que o bom senso determina, se expor. Para isso, serão produzidas evidências em 6 posições diferentes. Tu percebe? As postagens que foram sendo produzidas, por exemplo, o desmatamento. A primeira resposta é: não, isso aí não é grave, não está acontecendo nada. Mas, para as pessoas que acreditavam que estava acontecendo, a gente precisava fornecer uma outra informação. A de que estava acontecendo, mas eram os adversários que estavam fazendo. A mesma coisa com as queimadas. Não, isso aí é normal, acontece sempre, é natural. Mas para as pessoas que são apoiadores e consideram que talvez não seja tão natural, aí a gente diz, né? Quem está fazendo isso, na verdade, são os outros. Da mesma forma, nós vamos pavimentar caminhos aparentemente distintos que conduzem ao mesmo lugar,